Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 24. 1. Eles caminharam sem pressa pelo estacionamento asfaltado com sua malha de vagas demarcadas em amarelo com tinta spray. Hoje à noite, Ralph sabia, a maioria dessas vagas estaria ocupada. Venha, veja, ouça, seja visto. E, o mais importante, mostre a sua cidade a todo o país que o assiste, que você não se deixe intimidar pelos Charlie Pickering do mundo. Até a minoria que o medo manteria afastada do comício seria substituída pelos curiosos mórbidos. Ao se aproximarem da pista de corridas de cavalo, chegaram também à borda do saco mortuário. Ele era mais denso ali, e Ralph percebeu uma espiral movendo-se vagarosamente, como se o saco mortuário fosse composto de partículas minúsculas de matéria carbonizada. Lembrava um pouco o ar sobre o incinerador destampado, tremeluzindo com o calor e os fragmentos queimados de papel. Ouvia dois ruídos, um sobrepondo-se ao outro. O mais alto era um suspiro metálico. O vento poderia produzir um som igual, pensou Ralph, se aprendesse a chorar. Era um som assustador, mas o outro, o subjacente, era vivamente desagradável. Um som salivoso de mastigação, como se ali perto uma gigantesca boca desdentada estivesse ingerindo uma grande quantidade de comida pastosa. Lois parou quando se acercaram da pele escura, salpicada de partículas do saco mortuário, e lançou um olhar apavorado e contrito a Ralph. Quando falou, foi com uma vozinha infantil. Acho que não aguento atravessar aquilo. Fez uma pausa, lutou consigo mesma e finalmente desabafou o resto. Está vivo, sabe? O saco todo. E pode vê-los. Lois virou o polegar por cima do ombro para indicar as pessoas no estacionamento e as equipes da imprensa mais próximas do prédio. Isso é ruim, mas a coisa também vê a gente, o que é pior ainda, porque sabe que nós o vemos, e ele não gosta de ser visto. Sentido, talvez, mas não visto. Agora o som mais surdo, o de mastigação salivosa, parecia quase articular palavras e, quanto mais atenção Ralph prestava, tanto mais se convencia de que era realmente o caso. Fora daqui, se manda, chispa. Ralph, Lois cochichou. Você ouviu? Odeio você. Mato você. Como você. Ele confirmou com a cabeça e segurou-a pelo cotovelo outra vez. Vamos, Lois. Vamos? Onde? Descer, até embaixo. Por um instante, ela apenas olhou para ele sem compreender. Então fez-se a luz e ela concordou com um aceno. Ralph sentiu a piscadela, mais forte do que o pestanejar de há poucos instantes, e de repente o dia à sua volta clareou. A barreira nevoenta e escura à sua frente foi se dissolvendo e desapareceu. Ainda assim, eles fecharam os olhos e prenderam a respiração ao se aproximarem do lugar onde sabiam estar a borda do saco mortuário. Ralph sentiu a mão de Lois apertar a sua ao cruzar rapidamente a barreira invisível e, quando ele próprio a cruzou, um nódulo escuro de memórias confusas, a morte lenta de sua mulher, a perda de um cachorro na infância, a visão de Bill McGovern curvando-se apertando o peito com a mão, pareceu primeiro rondar levemente e, em seguida, abater-se sobre sua mente como uma garra de ferro. Seus ouvidos foram invadidos por soluços metálicos, contínuos e deprimentes em sua inutilidade. A voz chorosa de um idiota congênito. Então chegaram ao outro lado. 2. Assim que passaram sob o arco de madeira no fim do estacionamento, estamos indo às corridas de Besse Park, lia-se na curva do arco. Ralph puxou Lois para um banco e a fez sentar, embora ela insistisse com veemência que se sentia ótima. Que bom, mas eu estou precisando de uns 2 segundos para me recompor. Ela afastou uma mecha de cabelos da têmpora de Ralph e sapecou-lhe um beijinho no vinco abaixo. Gaste todo o tempo que precisar, coração. Foram uns 5 minutos. Quando ele se sentiu razoavelmente confiante de que poderia se levantar sem falsear os joelhos, tomou de novo a mão de Lois e se ergueram juntos. Você encontrou Ralph? Encontrou o rastro dele? Ele acenou com a cabeça. A gente só consegue ver subindo uns 2 níveis. No princípio, tentei subir apenas o bastante para ver as auras, porque aparentemente isso não muda a velocidade das coisas. Mas não funcionou. Tem-se que subir um pouquinho mais. Tudo bem. Mas é preciso cuidado, porque quando podemos ver, podemos ser vistos. Isso. E também não podemos perder a noção do tempo.
De jeito nenhum. Você está pronta? Quase. Acho que preciso de mais um beijo primeiro. Um pequenininho já serve. Sorrindo, ele a beijou. Agora estou pronta. Muito bem. Vamos lá. Plim. 3. As manchas vermelhas que formavam o rastro levaram-nos a atravessar a área de terra batida que servia de rua central durante a semana da feira municipal. E depois a pista de corrida, onde os cavalos marchadores competiam de maio a setembro. Luiz parou um instante junto à cerca que lhe chegava ao peito. Deu uma espiada à sua volta para se certificar de que não havia ninguém na tribuna principal e, em seguida, içou o corpo com os braços. Inicialmente foi um movimento gracioso e ágil de uma jovem. Mas depois que passou a perna por cima da cerca e se firmou, ela parou. Em seu rosto havia uma expressão que revelava ao mesmo tempo surpresa e desânimo. Lois, você está bem? Claro. É a droga da minha roupa íntima velha. Acho que perdi peso, porque ela não quer parar no lugar. Que droga. Ralph se deu conta de que podia ver não só a barra rendada da anágua de Lois, como também os 10 centímetros do nylon rosa. Sufocou um sorriso ao vê-la montada na prancha larga que encimava a cerca, puxando a roupa. Pensou em lhe dizer que parecia mais fofinha do que paina, mas decidiu que talvez não fosse uma boa ideia. Vire de costas enquanto conserto essa droga de anágua, Ralph, e aproveite para tirar esse sorrisinho da cara. Ele deu as costas a Lois, deparando-se com o centro cívico. Se houver um sorrisinho em seu rosto, achava mais provável que Lois o tivesse visto em sua aura. A visão daquele saco mortuário escuro que girava lentamente cuidou de desfazê-lo bem depressa. Lois, você talvez se sentisse bem melhor se simplesmente tirasse a anágua. Você vai me desculpar, Ralph Roberts, mas não fui ensinada a tirar minha roupa íntima e largá-la em prados de corrida. E se você algum dia conheceu uma moça que fizesse isso, espero que tenha sido antes de encontrar Caroline. Eu só queria ter um... A imagem difusa de um reluzente alfinete de segurança na cabeça de Ralph. Suponho que você não tenha um, tem, Ralph? Ele balançou a cabeça e enviou em resposta a imagem de areia escorrendo em sua ampulheta. Está bem, entendi a mensagem. Acho que dei um jeito para ela aguentar mais um pouquinho. Pode virar de frente agora. Ele obedeceu. Lois descia pelo outro lado da cerca de madeira, inteiramente confiante, mas sua aura empalidecera consideravelmente, e Ralph reparou que havia olheiras escuras sob seus olhos outra vez. A revolta das roupas essenciais, porém, fora sufocada, pelo menos por hora. Ralph deu um impulso no corpo, passou uma perna sobre a cerca e saltou para o outro lado. Gostou da sensação produzida pelo movimento. Pareceu despertar lembranças muito antigas em seus ossos. Vamos precisar recarregar e não vai demorar muito, Lois. Ela concordou preocupada. Eu sei. Vamos andando. 4. Eles seguiram pela trilha que cruzava o prado. Pularam outra cerca de madeira no extremo oposto e desceram uma encosta coberta de mato até a rua Neighbot. Ralph viu Lois, séria, segurando a anágua por cima da saia do vestido enquanto fazia a descida acidentada. Pensou mais uma vez em lhe perguntar se não se sentiria melhor jogando fora a droga da anágua. E mais uma vez decidiu não se meter onde não fora chamado. Se o problema se tornasse bastante incômodo, ela faria isso sem precisar de seus conselhos. A maior preocupação de Ralph, que o rastro de Atropos simplesmente desaparecesse, provou-se inicialmente infundada. As marcas rosadas conduziam diretamente à superfície remendada e esburacada da rua Neighbot, entre prédios descascados que deviam ter sido demolidos há anos. Roupa limpa rasgada esvoaçava em cordas bambas. Crianças sujas, com narizes escorrendo, observavam a passagem deles pelas entradas de terra batida. Da porta de uma casa, um menino de uns 3 anos de idade e lindos cabelos louros lançou a Lois e a Ralph um olhar cheio de desconfiança. Depois meteu a mão entre as pernas e usou a outra para sacudir o pinto na direção dos dois. A rua Neighbot terminava nos pátios da antiga ferrovia e ali Ralph e Lois perderam momentaneamente o rastro. Pararam junto a um cavalete que bloqueava uma antiga entrada retangular de portão, tudo o que restava da velha estação ferroviária, e correram olhar por um grande semicírculo de terra baldia. Trilhos de desvio, vermelhos de ferrugem, refugiam do fundo de emaranhados de girassóis e ervas espinhosas. Cacos de centenas de garrafas quebradas cintilavam ao sol da tarde. Pintado com tinta spray rosa berrante, lia-se na lateral precária de um velho depósito de óleo diesel a frase: Suzy chupou meu pau. Tal declaração sentimental fora inscrita num friso de suásticas dançantes. Ralph.
Diabos! Para onde terá ido? Ali embaixo, Ralph. Está vendo? Ela apontava na direção do que fora a linha principal até 1963 e uma única linha até 1983, e que agora não passava de mais um par de trilhos de aço enferrujados e cobertos de mato que não levavam a parte alguma. Até mesmo a maioria dos dormentes tinha desaparecido, queimada em fogueiras noturnas pelos paus d'água locais ou pelos boias-frias que passavam a caminho das plantações de batata de Aroostook, ou dos pomares de maçãs e embarcações de pesca dos marítimos. Em um dos poucos dormentes restantes, Ralph identificou salpicos do resíduo rosa. Pareciam mais frescos do que os que tinha seguido na rua Neighbot. Seu olhar acompanhou os trilhos semicobertos, tentando lembrar-se. Se sua memória não o enganasse, aquela linha circundava o campo municipal de golfe, retornando ao lado oeste. Ralph raciocinou que deviam ser os mesmos trilhos abandonados que corriam ao longo do aeroporto e passavam pela área de piqueniques onde Fechapin poderia estar agora mesmo estudando a distribuição dos competidores no clássico da pista 3. Fizemos um grande círculo, pensou. Levamos quase 3 dias infernais, mas acho que ao fim e ao cabo vamos retornar ao ponto de partida. Não o paraíso, mas a Avenida Harris. Ei, pessoal, como tem passado? Era uma voz que Ralph quase pensou ter reconhecido. E essa sensação foi reforçada pela primeira espiada que deu no homem que falava. Achava-se parado atrás deles, no trecho em que a calçada da rua Neighbot finalmente morria. Parecia ter uns 50 anos, mas Ralph calculou que talvez fosse 5 ou 10 anos mais jovem. Usava uma camiseta e um velho par de jeans rasgado. A aura que o cercava era verde como um copo de cerveja no dia de São Patrício. Foi o que finalmente avivou a memória de Ralph. Era o beberrão que abordara ele Bill no dia em que deparara com um amigo num parque Stratford, chorando pelo seu antigo colega Bob Purrush, que, no fim, acabara por sobreviver a ele. A vida, às vezes, era mais engraçada do que Groucho Marx. Um estranho fatalismo começou a dominar Ralph, junto a uma compreensão intuitiva das forças que agora os envolviam. Podia ter passado sem ela. Pouco lhe importava se as forças eram benignas ou malignas, acaso ou desígnio. Eram gigantescas, isso é que importava, e transformavam em piadas as coisas que Clote e Laquesis tinham dito a respeito da escolha e do livre-arbítrio. Sua sensação era que ele e Lois estavam amarrados aos raios de uma imensa roda, uma roda que não parava de girá-los de volta ao ponto de origem, ao mesmo tempo que os mergulhava cada vez mais fundo naquele túnel medonho. Tem uns trocados para mim, chefe. Ralph desceu um pouco para ter certeza de que o beberrão o ouviria quando ele falasse. Aposto que o seu tio ligou para você de Dexter, disse Ralph, e disse que você poderia retomar o seu trabalho na usina, mas só se chegasse lá hoje. Acertei? O beberrão piscou os olhos cautelosamente surpreso. Bem, mais ou menos isso. E repassou a história em que ele próprio provavelmente acreditava mais do que outro qualquer a quem tivesse contado nos últimos tempos, reencontrando o fio esfarrapado da meada. É um bom trabalho, sabe? E posso ser contratado de novo. Tem um ônibus a Aroostook Bengal às 2 horas, mas a passagem custa $5,50 e até agora só consegui $2,25. 66 centavos é o que você tem, disse Lois. 2 moedas de 25 centavos, 2 de 10, uma de 5 e uma de 1. Mas, considerando que você bebe, sua aura tem um aspecto extremamente saudável. Diga-se em seu favor. Você deve ter a constituição de um cavalo. O beberrão lançou-lhe um olhar intrigado, deu um passo para trás e limpou o nariz com a palma da mão. Não se preocupe, Ralph tranquilizou. Minha mulher vê auras em toda parte. Ela é uma pessoa muito espiritual. É mesmo? Quem diria? Ela também é muito generosa e acho que vai lhe dar bem mais do que uns trocados. Não vai, Alice? Ele vai beber tudo, ela respondeu. Não tem nenhum emprego em Dexter? Não, provavelmente não, disse Ralph encarando-a. Mas a aura dele parece de fato extremamente saudável. Extremamente. O senhor também tem o seu lado espiritual, imagino. Os olhos do homem continuavam a se mover cautelosos de Ralph para Lois, mas havia neles um brilho de contida esperança. Sabe que o senhor tem razão, concordou Ralph. Recentemente é que a coisa se manifestou. Contraiu os lábios, como se um pensamento interessante tivesse acabado de lhe ocorrer, e inalou. Um raio verde vivo escapou da aura do mendigo,
Cruzou os 2,5 metros que os separavam de Ralph e Lois e entrou pela boca de Ralph. O gosto foi claro e prontamente identificável. Cidra Bonis Farm. Era áspera e meio ordinária, mas mesmo assim agradável. Possuía a vitalidade do trabalhador. Com o sabor, veio a sensação da força que retornava, o que era bom, e uma clareza aguda de pensamento, o que era ainda melhor. Entre mentes, Lois estendia uma nota de $20. O beberrão, porém, não a viu logo. Olhava de cara franzida para o céu. Naquele instante, outro raio verde vivo separou-se de sua aura. Atravessou a clareira coberta de mato rasteiro ao lado da entrada do portão, como o foco de uma potente lanterna, e entrou pela boca e o nariz de Lois. A nota em sua mão tremeu por um instante. Nossa, como é bom! Que diabos! Esses cowboys da base aérea de Charleston! O beberrão exclamou em tom de censura. Eles não têm nada que quebrar a barreira do som antes de deixarem o litoral. Quase molhei as minhas. Seu olho bateu na nota entre os dedos de Lois e a carranca aumentou. Olha aqui, que brincadeira é essa que acham que estão aprontando comigo? Não sou burro não, sabiam? Pode até ser que beba umas e outras, mas burro não sou não. É só dar um tempo, pensou Ralph, que logo será. Ninguém está pensando que o senhor é burro, disse Lois. Não é nenhuma brincadeira. Tome o dinheiro, meu senhor. O vagabundo tentou insistir na carranca desconfiada, mas depois de dar uma boa olhada em Lois e uma mais rápida de esguelha em Ralph, substituiu-a por um grande e simpático sorriso. Adiantou-se para Lois, estendendo a mão para apanhar o dinheiro, de que ficara credor sem sequer saber o porquê. Lois ergueu a mão um instante antes que ele pudesse agarrar a nota. Não deixe de comer alguma coisa quando for beber. E poderia também se questionar se anda satisfeito com a sua maneira de viver. A senhora está absolutamente certa, exclamou o bebarrão entusiasmado. Seus olhos não se desviaram da nota entre os dedos de Lois. Absolutamente, madame. Eles têm um programa do outro lado do rio. Desintoxicação e reabilitação, sabe? Venham pensando nisso. Verdade. Penso nisso todo santo dia. Mas seus olhos continuavam pregados nos $20 e ele chegava quase a babar. Lois lançou a Ralph um olhar breve e cheio de dúvidas. Em seguida encolheu os ombros e deixou a nota passar dos seus dedos para os do homem. Muito obrigado, minha senhora. Seu olhar transferiu-se para Ralph. A senhora é uma verdadeira dama. Só espero que o senhor saiba disso. Ralph brindou Lois com um olhar carinhoso. Para falar a verdade, eu sei, respondeu. 5. Meia hora mais tarde, os dois caminhavam entre os trilhos de aço enferrujado no trecho em que contornavam suavemente o campo municipal de golfe. Só que um pouco mais alto do que o mundo dos vidas curtas depois do encontro com o beberrão, talvez porque ele mesmo estivesse um pouco alto, e caminhar não era bem o que estavam fazendo. Por um lado, dependia um pouco ou nenhum esforço, e embora seus pés se movessem, a Ralph e eles pareciam deslizar. Por outro, ele não tinha muita certeza de serem visíveis ao mundo dos vidas curtas. Esquilos saltavam alegremente entre seus pés, ocupados em recolher alimentos para o inverno que se aproximava. E uma vez Ralph viu Lois se abaixar bruscamente quando uma cambaxirra quase partiu seus cabelos ao meio. O pássaro desviou-se para a esquerda e para o alto, como se percebesse no último instante que havia um ser humano em sua rota de voo. Os golfistas não lhes prestaram a menor atenção tampouco. A opinião de Ralph sobre golfistas é que eram obsessivamente absortos em si mesmos, mas, ainda assim, achou sua falta de interesse um pouco exagerada. Se ele tivesse avistado um casal de adultos bem vestidos passeando por uma linha de trem abandonada em pleno dia, achava que provavelmente faria uma breve pausa para tentar adivinhar o que estavam pretendendo fazer e onde poderiam estar indo. Acho que sentiria particular curiosidade em descobrir por que a senhora não parava de resmungar. Fique no lugar, porcaria velha. E repuxava a saia. Ralph pensou sorrindo. Mas os golfistas nem olharam para eles, embora um grupo de 4, que seguia para o 9º buraco, passasse tão perto que Ralph chegou a ouvir seus comentários preocupados sobre uma debilidade crescente no mercado de títulos. A ideia de que ele e Lois tivessem se tornado de novo invisíveis, ou quase, começou a lhe parecer cada vez mais plausível. Plausível e inquietante. O tempo passa mais rápido quando se está alto, dissera o velho Dor. O rastro se tornava mais fresco à medida que caminhavam para o oeste, e Ralph gostava cada vez menos dos pingos e respingos que o formavam. Onde caíra sobre os trilhos de aço, o resíduo comera a ferrugem como um ácido corrosivo.
onde caíra sobre o mato rasteiro, deixara um negro e morto. Até as espécies mais resistentes tinham morrido. Quando passaram pelo terceiro campo de golfe e se embrenharam no matagal de árvores raquíticas e capim, Lois puxou pela manga. Apontou mais adiante. Grandes manchas do resíduo de átropos brilhavam como uma tinta nauseante no tronco das árvores, que agora se adensavam junto à estrada de ferro e formavam poças em algumas depressões entre os velhos trilhos. Onde antes houvera dormentes, supunha Ralph. Estamos chegando perto do lugar onde ele mora, Ralph. Acho que sim. E se ele voltar e nos encontrar na casa dele, que faremos? Ralph sacudiu os ombros. Ele não sabia nem tinha muita certeza se lhe fazia diferença. Que as forças que os moviam como peões num tabuleiro, aquelas que o Sr. C e o Sr. L chamavam de desígnio supremo, se preocupassem com isso. Se Atropos aparecesse, Ralph tentaria arrancar a língua do sacaninha careca e estrangulá-lo com ela. Se entornasse o caldo para alguém, que se danasse. Ele não podia assumir a responsabilidade de planos grandiosos nem de negócios dos longas vidas. Sua tarefa agora era cuidar de Lois, que estava correndo um risco, e tentar impedir a carnificina que iria ocorrer não muito longe dali dentro de algumas horas. E quem sabe, no caminho poderia até encontrar um tempinho extra para proteger a sua própria pele rejuvenescida. Era o que tinha de fazer, e se o merdinho o atrapalhasse, um dos dois ia sobrar. Se isso não se encaixava nos planos dos chefões, tanto pior. Lois estava captando a maior parte desses pensamentos diretamente de sua aura. Percebeu-o em sua aura quando ela tocou seu braço e ele se virou para olhar. Que quer dizer com isso, Ralph? Que vai tentar matá-lo se ele o atrapalhar? Ele refletiu um instante e confirmou com a cabeça. É exatamente o que quero dizer. Ela pensou na resposta e em seguida concordou. Ralph, encarou-a com as sobrancelhas erguidas. Se for preciso fazer isso, eu o ajudarei. Ele ficou absurdamente comovido com esse oferecimento e fez o possível para lhe esconder os demais pensamentos. Que a única razão por que ela estava ali era a necessidade de mantê-la sob sua vigilância e proteção. Tal pensamento levou aos brincos roubados, mas ele afastou a imagem, porque não queria que ela a visse em sua aura, nem sequer desconfiasse. Os pensamentos de Lois entre mentes tinham tomado uma direção diferente e marginalmente mais segura. Mesmo se entrarmos e sairmos sem encontrá-lo, ele saberá que alguém esteve lá, não? E provavelmente saberá quem foi também. Ralph não podia negá-lo, mas não via que diferença iria fazer. Suas opções tinham se afunilado para uma única, pelo menos temporariamente. Podiam dar um passo de cada vez e ficar torcendo para que, quando o sol se erguesse no dia seguinte, eles ainda estivessem vivos para vê-lo. Mas se me dessem escolha, eu provavelmente iria preferir estar dormindo, Ralph pensou, e um sorrisinho melancólico tocou os cantos de sua boca. Nossa, parece que faz anos que não durmo. Sua mente passou instantaneamente dali para o ditado favorito de Caroline, aquele de que era a longa viagem de volta ao paraíso. Parecia-lhe nesse momento que o paraíso talvez fosse simplesmente dormir até o meio-dia, ou talvez uns minutinhos mais. Ele tomou Lois pela mão e começaram a seguir o rastro de Atropos. 6. A uns 15 metros da cerca de tela que definia os limites do aeroporto, os trilhos enferrujados terminaram. O rastro de Atropos, no entanto, prosseguia, embora pouco além. Ralph tinha quase certeza de estar vendo o ponto onde terminava, e a imagem dos dois amarrados aos raios de uma grande roda recorreu à sua mente. Se estivesse certo, a toca de Atropos achava-se apenas à distância de uma pedrada do lugar em que Ed batera no sujeito gordo com os barris de fertilizante na caçamba da picape. O vento soprava em rajadas, trazendo às suas narinas um cheiro ruim muito próximo e, de mais longe, a voz de Fay Chapin discorrendo para alguém sobre o seu assunto preferido. O que sempre digo, o mahjong é como o xadrez é como a vida. Portanto, se você sabe jogar qualquer um dos dois... O vento amainou. Ralph ainda conseguia ouvir a voz de Fay se apurasse os ouvidos, mas não distinguia mais as palavras em si. Mas não fazia mal. Já ouvira aquela palestra suficientes vezes para conhecer exatamente o seu conteúdo. Ralph, esse fedor está horrível. É ele, não é? Ralph confirmou com um aceno de cabeça, mas não achava que Lois tivesse visto. Ela apertava a mão dele com força, olhando em frente com os olhos bem abertos. O rastro de respingos que começara nas portas do centro cívico terminou na base de um carvalho morto,
que se inclinava ebriamente a uns 60 metros. A causa da morte da árvore e de sua posição inclinada era evidente. Um lado da venerável relíquia tinha sido descascada como uma banana por um raio. Os sulcos, rachaduras e nós de sua casca cinzenta pareciam formar, em baixo relevo, rostos que gritavam silenciosamente. E a árvore abria os galhos desfolhados contra o céu como um sinistro ideograma, que apresentava, pelo menos na imaginação de Ralph, uma desconfortável semelhança com os ideogramas japoneses para kamikaze. O raio que matara a árvore não tivera êxito em derrubá-la, mas certamente fizera o possível. A parte do extenso raizame virada para o aeroporto tinha sido completamente arrancada do chão. As raízes que se estendiam sob a cerca de arame tinham-na deslocado para cima e para fora, dando-lhe a forma de um sino. O que fez Ralph pensar, pela primeira vez em anos, em um conhecido de infância chamado Charles Engstrom. Não vá brincar com Chuck, a mãe de Ralph costumava recomendar. Ele é um menino indecente. Ralph não sabia se Chuck era ou não indecente, mas que não batia muito bem da bola, não havia dúvida. Chuck Engstrom gostava de se esconder atrás da árvore no jardim de sua casa com uma varinha comprida que ele chamava de varinha safada. Quando passava uma mulher de saia rodada, Chuck acompanhava-a pé ante pé, metia a varinha sobre a barra da saia e a levantava. Frequentemente ele conseguia verificar a cor da roupa íntima da mulher. A cor da roupa íntima das mulheres era sua grande fascinação. Antes que ela percebesse o mal feito e desse uma corrida no menino, que ria às gargalhadas até sua casa, ameaçando fazer queixa à sua mãe. A cerca do aeroporto, puxada para fora e para o alto junto às raízes do velho carvalho, lembraram a Ralph as saias das vítimas de Chuck quando ele as erguia com sua varinha safada. Ralph? Ele olhou para a luz. Quem é Juan Tarado? E por que você está pensando nele agora? Ralph caiu na gargalhada. Você viu isso na minha aura? Acho que vi, mas não sei muito mais que isso. Quem é ele? Um dia desses lhe conto. Vamos. Segurou-a pela mão e caminharam vagarosamente até o carvalho, onde terminava o rastro de Atropos e aumentava o cheiro de decomposição, que era o cheiro dele.